comigo nesse vídeo que eu vou te contar os principais erros dos investidores que investem em títulos públicos e talvez você esteja cometendo um desses erros ou talvez já tenha cometido. E se você chegou agora aqui no canal e não me conhece, eu me chamo Luana, sou especialista de investimentos e planejadora financeira certificada. Aqui nesse canal eu falo sobre economia, finanças e investimentos, então se você gosta desse tipo de conteúdo, já considere se inscrever aqui no canal. Sem sombra de dúvidas, o primeiro erro que eu vejo dos investidores é que eles acham que todos os títulos públicos são iguais. Falou em investir em título público, acha que é tudo a mesma coisa e na verdade não é. Eles são bem diferentes, né? Então, basicamente, a gente tem o Tesouro Selic, que é aquele que é um título público pós-fixado, que vai te pagar a variação da taxa Selic e normalmente ele não vai apresentar nenhum tipo de oscilação negativa. É muito raro isso acontecer. Nós temos o título pré-fixado, que já te garante uma taxa pré-acordada no momento do investimento, e nós temos os títulos IPCA+, que eles vão te pagar a variação da inflação mais uma taxa pré-fixada. Lembrando que os títulos públicos novos, né, que lançaram esse ano ali dentro do Tesouro Direto, que é o Tesouro Educa Mais e o Tesouro Renda Mais, eles estão dentro também da categoria de rentabilidade igual o Tesouro IPCA+, porque eles vão pagar a inflação mais uma taxa pré-definida. O que muda nesses tipos de títulos públicos realmente são as características quanto ao resgate, à conversão desses títulos, mas o foco não é falar sobre isso agora. Então, esse é o primeiro erro, o investidor achar que tudo que está ali no Tesouro Direto é a mesma coisa, que todos os títulos públicos são iguais. O segundo erro é achar que o vencimento dos títulos públicos não importam, que pode aplicar em qualquer título público com qualquer data de vencimento e se estiver pagando uma taxa maior, melhor. E na verdade não é bem assim que funciona. Sabe por quê? Porque quanto mais longo o vencimento, maior é a volatilidade do preço desse título. Como assim, Luana, volatilidade? Eu achei que os títulos públicos eram os investimentos mais seguros do Brasil. Calma que esse é o terceiro erro. Vamos voltar aqui para o segundo que eu tô falando. A marcação a mercado, ela afeta todos os títulos públicos. Eu não vou me aprofundar na marcação a mercado aqui nesse vídeo, porque não é o objetivo. Tenho muitos outros vídeos aqui no canal falando sobre a marcação a mercado. Mas o que a gente precisa entender? Quanto maior for o vencimento desse título, quanto mais longo, mais a marcação vai afetar o preço desse título. Para a gente ter uma noção, né, de comparação, quando a gente tem um aumento de 1% na taxa, em um título que vence daqui a um ano, a gente tem uma queda de 1% no preço desse título. Quando a gente está falando de um vencimento de 10 anos, por exemplo, um título que vence em 10 anos, a cada 1% que a gente tem de aumento na taxa, a gente tem um impacto de 10% negativo no preço desse título. Então, olha como sim, o vencimento dos títulos são importantes, sim, inclusive no Tesouro Selic. Se a gente está falando que o Tesouro Selic tem uma taxa pré-fixada, e é só a gente entrar no site do Tesouro Direto e a gente vê que os títulos Tesouro Selic, eles pagam taxa Selic mais uma taxa pré, quanto maior for o prazo de vencimento desse título, maior vai ser o impacto da variação dessa taxa pré no seu título. É raro acontecer? Super raro acontecer. Mas acontece, então você precisa estar ciente disso. O terceiro erro, e eu já dei um spoiler ali no segundo, né? São os investidores acreditarem que quando a gente investe em títulos públicos, a gente não corre nenhum tipo de risco. Isso porque as pessoas se acostumaram a falar, né? Ou talvez se acostumaram a ouvir influencer e etc., falando que os títulos públicos são os títulos mais seguros do Brasil. E sim, quando a gente olha para o risco de crédito, porque a chance do governo dar o calote e não honrar com o pagamento dos seus investidores, né, dos seus credores, é muito baixa. Mas a gente corre o risco de mercado e o risco de liquidez ali dentro dos títulos públicos. O que é o risco de mercado? É o risco da volatilidade. E eu não acabei de falar que todos os títulos públicos eles sofrem com a marcação a mercado? Alguns sofrem mais, outros sofrem menos, outros sofrem muito
muito raramente, mas acontece. Então, se você investir em títulos públicos federais, saiba que você estará correndo risco de mercado, que é o risco da volatilidade por conta da marcação a mercado. E aí, o que muitas vezes acontece? As pessoas vão na falsa narrativa de que investir em títulos públicos são os investimentos mais seguros do Brasil e acha que essa segurança está relacionada ao risco de mercado, ao risco da volatilidade. E isto é um erro. Você estará seguro quanto ao risco de crédito, ou seja, o risco do seu credor não honrar com as suas obrigações, né? Mas você não estará livre da marcação a mercado. E tem um outro ponto aqui que é quanto ao risco de liquidez, que é o risco de você não poder resgatar no momento que você quer aquele investimento ou demorar mais, né? E aqui é importante dizer que por mais que o Tesouro Direto ele dê liquidez diária, independente de qual seja o título, quando o mercado está muito estressado, o que acontece é que o Tesouro Direto fica suspenso para negociações. Então, isso não é tão raro assim de acontecer, né? Recentemente, inclusive, aconteceu muito mais vezes do que era comum acontecer. Então, você precisa entender que nesses momentos onde o Tesouro Direto fica suspenso, você não consegue efetuar negociações de títulos públicos. Recentemente, o Tesouro Selic é possível de ser negociado mesmo nos momentos em que o Tesouro Direto está suspenso. Mas até pouco tempo atrás, nem o Tesouro Selic não ficava disponível para as negociações. Então é preciso você entender que risco de liquidez, por mais que seja baixo, você corre, e risco de mercado você corre também. Vamos ao quarto erro, que é quando os investidores, ao não saberem em que tipo de título investir, saem investindo um pouquinho em cada um. Ou seja, diversificando sem noção nos títulos públicos. E sabe por que isso é um erro? Porque existe o momento certo de investir em cada tipo de título público. Não faz sentido eu investir em um título público pré-fixado em um momento onde a gente tem uma perspectiva, uma tendência de aumento de taxa de juros. Da mesma forma, como não faz sentido eu investir em um título IPCA+, a uma taxa pré-fixada muito baixa, quando a gente também tem uma tendência de aumento de taxa de juros e ainda escolher um IPCA+, com uma taxa pré-fixada muito baixa e um vencimento muito longo. Não faz sentido. Então, quando o investidor não sabe o que fazer, normalmente ele sai investindo em um pouquinho de cada coisa. E isso é um erro muito grave. O último erro, e não menos importante, é quando os investidores eles confundem o Tesouro Direto com o mercado secundário de títulos. Então, quando você entra ali na sua corretora, você consegue ver os títulos que são negociados no Tesouro Direto e aí vão estar as mesmas taxas, as mesmas datas de vencimento, tudo muito transparente. E quando você acessa o mercado secundário de títulos, que nesse caso pode sim ter uma variação na taxa negociada. Por exemplo, dentro do Tesouro Direto está sendo negociado títulos IPCA mais 6. E aí, desavisadamente, por não saber que existe essa diferença, né? Você vai ali na sua corretora e vê um IPCA mais 5,5. Mas você não sabia que estava sendo negociado a IPCA mais 6 lá no Tesouro Direto. E aí você acaba investindo nesse IPCA mais 5,5, que é uma taxa 0,5% menor do que os preços negociados no sistema do Tesouro. E veja, 0,5% na taxa pré-fixada de um título de longo prazo vai fazer muita diferença na sua rentabilidade. Escreve aqui para mim nos comentários, você já cometeu algum desses erros ou conhece alguém que já tenha cometido algum desses erros? Ou por acaso você ainda está cometendo algum desses erros e só agora se atentou para isso? Se você gostou desse conteúdo, se ele foi importante para você, já deixe seu like, assim o YouTube entende que o conteúdo é bom e entrega para mais pessoas, e aproveita para me seguir nas minhas outras redes sociais.